Boa tarde. Você vai assistir a gravação do comentário de rádio, que foi ao ar em 300 emissoras na manhã desta quinta-feira, dia 15 de fevereiro. Peço que você confira aí a sua inscrição, ou inscreva-se, se ainda não fez isso, e que ao final não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. Eu vejo como uma bomba prestes a explodir, tomara que não exploda, é a colheita de soja e a consequente segunda safra de milho. Não é só soja, não, vai atingir milho. Nunca antes na história deste país houve uma quebra tão grande numa safra. Na melhor hipótese, 17% a menos. A Conab previa 162 milhões de toneladas e a AproSoja prevê, como melhor hipótese, 135 milhões de toneladas. Por que eu chamei isso de bomba? É uma bomba econômica. Porque isso vai afetar as contas externas, as exportações, portanto, a capacidade de importar, o nosso balanço de pagamentos vai ser afetado também, afeta toda a região que vive disso, afeta a agroindústria, afeta a arrecadação de impostos, enfim, afeta a economia brasileira. É muito grande, muito importante o agro brasileiro. E eu fico assustado com isso. A AproSoja, que é a grande associação dos produtores de soja, está pedindo que cumpram os compromissos, porque, em geral, 80% da safra já está vendida antes da colheita, né? Mas cumpram os compromissos, mas o que não venderem, não vendam agora. Significa o mercado parado, esperando o preço subir, porque o preço está lá embaixo. A produção caiu, portanto, a produtividade diminuiu e o preço também diminuiu, contrariando a lei da oferta e da procura. Deve ter especulação aí, sei lá, multinacional, não sei se tem China nisso ou não, né? A China é uma grande compradora, Europa com problemas no agro, Estados Unidos concorrendo, né? Nós somos o maior produtor de soja do mundo, do planeta Terra, afeta tudo. E aí afeta a segunda safra, ou a safrinha que chamavam, mas enfim, de milho. Porque quem tem frustração na soja vai plantar menos área de milho em seguida. E a frustração não é brincadeira, não. Do jeito que está, não cobre os custos, portanto as pessoas vão ter prejuízo, por isso a AproSoja está pedindo compreensão dos financiadores de custeio sobre aquelas pessoas que não puderem pagar. Imagina se tiver um turbilhão de não pagamento do financiamento da soja. Meu Deus, isso é muito, muito grave. Bom, o presidente Lula está no Egito, né? Eu tenho dito que nunca antes na história desse país um presidente fez tantas viagens internacionais. Está lá com a Janja, ontem foi dia de turismo. Pirâmides de Gizé, Museu Egípcio, a Esfinge, né? Decifra-me, eu devoro-te, né? Do alto dessas pirâmides 40 séculos vos contemplam, né? Está lá o Egito dando recados. Mas eu fico batendo nessa tecla, grande oportunidade de o presidente do Brasil voltar com um trunfo do Egito, ele conseguir a liberação do brasileiro de Niterói, que é refém do Hamas, que o presidente tanto tem defendido. Portanto, o Hamas deve ter simpatia com o presidente Lula. Um apelo do presidente Lula resulta na libertação desse brasileiro de Niterói que foi sequestrado naquela noite horrível de 7 de outubro. Ele estava lá num kibutz e foi levado. Tem 59 anos, o brasileiro. Fica aqui a sugestão, né?
Bom, e por fim, aguarda-se que os advogados dos presos desses últimos dias, das vítimas de busca e apreensão, sejam ouvidos pelo plenário do Supremo, pelo presidente do Supremo, para haver uma explicação, no mínimo uma explicação, por que do passaporte de Bolsonaro, por que das prisões, por que das buscas e apreensões, por que o Bolsonaro não pode falar com o presidente do partido dele e vice-versa, os advogados não podem conversar entre si, né? E por que Alexandre de Moraes, sendo vítima, ele mesmo disse que seria enforcado, o corpo dele seria jogado na estrada para Goiânia e tal, porque que o juiz é, ao mesmo tempo, a vítima do caso e é o julgador, né, que é uma coisa impossível no devido processo legal. Então, aguardemos. De Brasília, Alexandre Garcia.